Os nossos corações, em nome de Jesus. É um texto conhecido, já preguei algumas vezes sobre essa mensagem, sobre esse texto, mas a palavra do Senhor, ela se renova, amém? E o Senhor quer nos renovar através dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo número 12, verso de número 9 em diante. Bendito seja o Senhor. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Em outra tradução vai dizer aleijada ou mirrada. Tem uma tradução que vai dizer mirrada. Então estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei, lhe perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? E Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: estenda a mão. E ele estendeu. E ela sarou e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Amém? Tome seus assentos, por gentileza, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos falando nesse ano com o tema de crescer na comunhão, na intimidade com Deus através da oração. Esse texto ele vem mostrar para nós que o povo de Deus, eles se reuniam, na época de Jesus, eles se reuniam no templo e nas sinagogas. Havia uma lei veotestamentária, no Velho Testamento, de que as pessoas que tinham problemas físicos, problemas estruturais físicos, eles, no ritual do culto, eles não poderiam participar em algumas ocasiões. Na sinagoga, a regra era um pouco diferente. As pessoas que tinham deficiência, elas até podiam entrar, mas elas não podiam ocupar os primeiros lugares. Elas tinham que ficar em algum lugar apenas para ouvir e receber o que estava sendo ensinado. Elas também não podiam nem participar, elas não podiam, não tinham direito de fala. E então, por que eu estou dizendo isso nessa introdução? Que o povo de Deus, ele é convidado e convocado para cultuar o Senhor, para servir ao Senhor. No tempo de Jesus, eles faziam isso nas sinagogas e faziam isso no templo. Então, irmãos, e quando nós nos reunimos na igreja para cultuar o Senhor, cada pessoa tem um estilo de vida e algumas necessidades. Algumas necessidades. Talvez a necessidade que a pessoa tem e ela está do teu lado hoje no culto é uma necessidade diferente da sua. Talvez a necessidade dela é uma necessidade que não é física, é uma necessidade financeira. Talvez a necessidade dela é necessidade física. Talvez ela não está gozando de uma boa saúde nesse momento e está clamando aos céus de que o Senhor manifeste na vida dela com cura, com libertação, com restauração na área da saúde. Talvez a pessoa que está do teu lado está precisando de algo da parte do Senhor na área emocional. Está vivendo momentos de tormentas, precisando de um toque do Senhor, de uma ação da parte do Senhor. Mas a Bíblia mostra que nessa reunião na sinagoga, dentre tantos homens, doutores da lei, conhecedores da lei, gente que estava ali para aprender, gente que estava ali para questionar o que estava sendo ensinado, gente que estava ali para medir as pessoas, tinha gente de todo jeito. E eu quero abrir um parênteses também para dizer que na igreja tem gente de todo jeito, todo tipo. Eu espero que não seja o seu caso.
Mas na igreja tem pessoas que às vezes, elas vêm, e às vezes ela não sabe disso, porque às vezes ela faz de forma imperceptível, ou de forma que não é intencional. Às vezes ela está no culto, mas ela não está prestando atenção no culto. Às vezes ela está na igreja, mas ela não está participando do que está acontecendo na igreja. E isso de vez em quando acontece na vida de qualquer pessoa. Agora, dentro da igreja tem pessoas de várias situações. Tem o sedento por Deus, tem o faminto por Deus, tem aquele que está buscando uma bênção, tem aquele que está buscando uma resposta da parte de Deus, tem aquele que está buscando uma cura, tem aqueles que está cultuando o Senhor, está tudo bem na vida dele, e ele veio só para adorar, só para glorificar, glória a Deus, a Ele a glória, está tudo bem na vida dele. Então, irmãos, tem várias pessoas com várias situações em um mesmo culto. Pergunte para o irmão do seu lado, diga só, qual é a sua motivação do culto hoje? Tem pessoas que não gostam quando o pastor fala isso, né? Fala para o irmão, é só para você participar. Amém? É só isso. Nada mais do que isso. Só para você participar junto. Então, nós precisamos entender, irmãos, que no culto tem gente de todo jeito. Tem pessoas de todo jeito. Tem gente com necessidades. Tem gente que está tudo mil maravilha, glória a Deus. E os que estão bem, põe a mão na cabeça dos outros e ora, irmão, para ficar tão bem quanto você. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Então nós precisamos entender isso. E nessa noite eu quero compartilhar, irmãos, algumas realidades que acontecem no culto, na igreja, na reunião. Que quando Jesus chega na reunião, ao contrário de mim, ao contrário de você, que nós só conseguimos olhar o exterior, o nosso Jesus olha o coração. Nosso Jesus consegue olhar e consegue saber o que está acontecendo aqui dentro, na vida de cada um. Ele consegue saber qual é a necessidade de cada um. Ele consegue saber como está a vida de cada um. E Jesus estava ali naquela reunião, Jesus estava ali naquela situação, e havia várias pessoas de várias situações, mas tinha um homem com uma enfermidade há muitos anos, um homem que sofria de uma enfermidade, e aquele homem foi a causa de um milagre, mas também a causa de uma confusão na vida de várias pessoas, quando o foco delas não é o mesmo foco, não é o mesmo propósito. E irmãos, quero falar sobre alguns princípios. O primeiro deles, Jesus sempre entra onde há algo ressequido. Jesus sempre entra onde há algo ressequido. No caso daquele homem, ele tinha uma mão ressequida, ele tinha uma enfermidade, ele tinha uma mão mirrada, ele tinha uma mão enferma. Jesus sempre entra onde há uma enfermidade. Jesus sempre entra onde há algo ressequido. A Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga. Ele entra e encontra um homem com a mão ressequida. Jesus está ensinando, Jesus está falando. Jesus sabia que na cultura judaica, naquele tempo, eles entendiam que milagres, coisas boas, bem-aventuranças, não poderia ser feito na vida de pessoas ou para pessoas no dia de sábado. Porque eles acreditavam que o dia do sábado era maior do que qualquer coisa. E Jesus estava ensinando na sinagoga. E Jesus, na prática, quis mostrar para aquelas pessoas que uma vida, uma alma, uma cura, uma libertação, uma bênção na vida de alguém é mais importante do que qualquer dia. Porque para Deus sempre é importante abençoar alguém. E Deus está aqui hoje para abençoar alguém. Deus está aqui para abençoar alguém. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você precisa, mas Jesus está na casa. Então Jesus entrou porque havia alguém que precisava de um milagre, havia alguém que precisava de uma cura, havia alguém que precisava de uma transformação. Será que você aqui nessa noite precisa de um toque, de uma intervenção do Senhor na sua vida? Precisa de uma transformação? Ele entra e encontra um homem com uma mão ressequida. A mão ressequida, irmãos, fala de tantas coisas, dentre elas, fala de trabalho, fala de sustento, fala de produção, fala de movimento. Aquele homem era um homem limitado, aquele homem vivia uma vida limitada, só quem tem uma deficiência física sabe o que é limitação. Aquele homem, ele tinha limitações, ele não podia trabalhar para o seu sustento,
ele não podia talvez sustentar sua casa, sua família, ele tinha limitações físicas severas, a sua produção era comprometida, a sua movimentação era comprometida. Aquele homem, ele estava vivo, mas a sua vida estava improdutiva em algumas áreas. Eu quero abrir um parênteses para falar com você nessa noite. Escuta, talvez você está vivo, você está aqui hoje, mas a minha pergunta é, o que está improdutivo na tua vida? O que está improdutivo na sua alma? O que está improdutivo na sua vida? Talvez tenha áreas na sua vida que está ressecada. Aquele homem, ele tinha uma mão ressecada, que trazia sobre ele algumas impossibilidades. Talvez você está vivendo uma vida espiritual improdutiva. Talvez você está vivendo uma vida de fé improdutiva. Talvez você está vivendo uma vida familiar improdutiva. Talvez você está vivendo uma vida financeira improdutiva. Talvez você está vivendo uma vida espiritual na presença do Senhor, de congregar, de forma improdutiva. O que está improdutivo na tua vida? Você faz parte da comunidade, faz parte da igreja, faz parte da família, faz parte do corpo, está na sinagoga, está no templo, está inserido, está envolvido, mas está improdutivo. Qual é a área da sua vida que não gera produção, que você não produz? Talvez você está vivendo uma vida improdutiva no seu relacionamento conjugal, vivendo uma vida apenas de aparência, um relacionamento de fachada, um casamento de fachada, está improdutivo, apenas está lá. Já viu aquele ditado, a missa do corpo presente? Só está lá, mas não produz, não tem mais convívio, não tem mais afeto, não tem mais carinho, não tem mais amor, não tem mais sentimento. Quantas pessoas estão vivendo uma fé improdutiva? Como assim, pastor? Não, eu tenho fé, ainda estou na igreja, ainda estou servindo a Jesus, mas sua fé está improdutiva. Eu preguei na quinta passada sobre a fé que faz com que milagres aconteçam. A fé, ela tem que ser exercitada. A fé, ela tem que ser praticada, meu irmão. Não deixe para praticar sua fé só se você cair numa necessidade. Não, pratique sua fé quando as coisas estão boas. Tem pessoas que elas só exercem fé quando cai numa cama de enfermidade, quando cai numa mesa de cirurgia, quando cai numa situação financeira de decadência, quando cai numa situação onde os filhos precisam de uma intervenção. Não deixe para exercitar a sua fé só nos dias maus. Exercite a sua fé quando as coisas estão boas, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão encaminhando legal na sua vida. A fé é um exercício. Diga comigo nessa noite, a fé é um exercício. Nós precisamos exercitar a fé, irmãos. Quantos crentes estão vivendo assim? Uma vida espiritual mirrada. Uma vida espiritual mirrada, ressecada, desanimado. São chamados, conhece a salvação, conhece a palavra, mas vive travados, improdutivos, não produz no reino e nem na obra. Deus não te chamou para isso, amém, povo de Deus? Diga para a pessoa do seu lado, Deus não te chamou para ser um cristão improdutivo. Ei, é para você que o Senhor está falando. Deus não te chamou para ser um cristão improdutivo. Chega de viver uma vida espiritual improdutiva. Deus não te salvou para você só marcar ponto em culto, em igreja, e achar que está tudo bem diante de Deus. Não, Deus te chamou para ser e fazer a diferença. Deus te chamou para ser a diferença na vida de alguém. Deus te chamou para ser a diferença na sua casa. Deus te chamou para ser a diferença na sua família. Deus te chamou para ser a diferença para os seus filhos. Deus te chamou para ser a diferença no seu trabalho. Deus te chamou para ser e fazer a diferença no nome de Jesus. Ser e fazer a diferença, meu irmão. Então nós precisamos entender. Existem pessoas que estão presentes na igreja, mas com algo seco por dentro.
mirrado, travado, bloqueado. Mas uma coisa é certa: quem está no ambiente da presença está perto do milagre. Quem está no ambiente da presença está perto do milagre. Se você está no culto, se você está buscando, se você está orando, talvez você pode não estar bem, você reconhece o seu estado, mas você está buscando, você está orando, você está falando, Senhor, uma hora o Senhor vai fazer, você está perto do milagre. Você está perto. Você está dentro da sinagoga, você está dentro, você está ouvindo a palavra. Por isso que o diabo tenta de todas as formas fazer com que a pessoa perca culto, desanima, não vem para a igreja. Por quê? Porque o inimigo quer te tirar de receber o alimento, o nutriente espiritual para a tua vida. Ele quer te tirar de perto. Por quê? Porque a tua bênção está perto e o inimigo quer te tirar, quer te afastar. Mas quem está no ambiente da presença está perto do milagre, amém? Está perto do milagre. Segunda coisa, sempre haverá quem questione o agir de Deus. Sempre haverá quem questione o agir de Deus. Os fariseus estavam no culto. Diga comigo, os fariseus estavam no culto. Aqui não, mas lá eles estavam. Os fariseus estavam no culto. Quem eram os fariseus, pastor? Primeiro, vamos entender o significado da palavra fariseu. Fariseu significa separado. Fariseu eram homens que eram levantados, separados para estudarem, para se tornar profeta, para se tornar um rabi, para se tornar um mestre da lei. Eles eram separados. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque é separado que está pronto. Diga comigo, não é porque está separado que está pronto. Não é porque é salvo que está pronto. Não é porque creu em Jesus que está pronto. Não é porque se converteu que está pronto. Tem muita gente salvo e tem muitas áreas na vida para consertar. Muitos pecados ainda para ser liberto. Tem muita gente crente, mas em áreas na vida dela não converteu ainda. Os fariseus é a representação dessa turma. Eles liam a lei, liam a Torá, liam a palavra, liam o Velho Testamento, mas o que eles queriam? Eles queriam que cumprisse cabalmente o que tivesse lá, mas eles não entendiam o propósito. Eles colocavam a lei à risca acima de tudo e de todos, menos com eles mesmos. A régua, ela era curtíssima para os outros, mas para eles a régua era grande, esticava. Já viu aquela pessoa que ela mede todo mundo, mas não mede a si mesmo? Ela olha para todo mundo, mas não olha para si mesmo. Ela compara todo mundo, mas nunca olha para a vida dela. Nunca se compara. Nunca se mede. Nunca vê onde está errando. Nunca vê onde está falhando. É fácil para ver o erro dos outros, mas para ver o próprio, não consegue. Ou se consegue, diminui o seu próprio erro. Olha, os fariseus representavam esse grupo na sinagoga. Era o camarada que colocava a Bíblia debaixo do braço e dizia, graça e paz, aleluia. Ou nós viemos para o culto e tal, e não sei o que. Mas o irmão fulano, acho que ele não está muito bem no culto na igreja não. Acho que deve estar em pecado. Qual que é o pecado dele, hein? Será que o pecado dele é ser corintiano? Qual será o pecado desse irmão? O que será que ele está aprontando? Ei, olha para o irmão do lado e diga assim, cuida da sua vida. Não, vocês não estão didáticos não, vamos lá. Olha para o irmão do lado e fala, cuida da sua vida, irmão. Cuida da sua vida. Pastor, mas a Bíblia diz que se o irmão tiver em pecado, tal. Então tá, vamos entender o que a Bíblia diz? Se você vê um irmão em pecado, vai lá, conversa com ele. O que é conversar com ele? Falar, irmão, estou aqui para te ajudar. Quero estender minha mão, você está precisando de uma ajuda? Quero orar com você, quero caminhar com você. O caminho que você está indo não é bom, mas eu quero ser um instrumento de Deus na tua vida, quero te abençoar. Vamos se levantar em nome de Jesus, conta comigo, conta com a minha força, conta com a minha oração, nós vamos levantar juntos, nós vamos estar juntos, é isso que a Bíblia ensina. Se você vê um irmão no pecado, vai lá, se coloque junto com ele, fala, nós vamos erguer, vamos levantar em nome de Jesus, mas não era isso que os fariseus faziam. Era um grupo social da igreja, entre aspas, preparado teologicamente, mas despreparado espiritualmente para poder viver a vida de fé. Tem gente que é mais crente
quando está com a boca fechada do que quando abre a boca. Tem gente que é mais crente quando eles estendem a mão para ajudar o necessitado, do que quando ele acha que ele vai fazer algo por alguém, abrindo a boca para falar. Já viu aquela pessoa que em nome de Deus, ela só arruma confusão? O Senhor me mostrou um negócio aqui, eu vou falar. Irmão, nós precisamos parar com esse negócio de que Deus mandou, quando Deus não mandou. Não coloque o nome de Deus, escute isso, no nome de Jesus, não coloque o nome de Deus no meio das suas fofocas. Não coloque o nome de Deus. Ah, Deus mandou eu falar não sei o que. Deus não mandou nada, está falando de língua grande. Está falando porque não está cuidando da própria vida. Se Deus mandar falar, Deus vai testificar no coração de quem recebe. Quem está entendendo diz amém. Deus vai testificar, irmão, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Se Deus vai falar, vai testificar, a pessoa vai falar, amém, eu recebo, é de Deus. Deus está falando comigo. Quem está entendendo diz amém. Olha aí esses homens, fariseus, eram homens de Deus. Estavam na sinagoga, mas não entendiam o que Deus estava fazendo. Eles estavam no meio do culto, mas não entendiam o que Deus estava fazendo. Então sempre haverá quem questione o agir de Deus. Os fariseus perguntavam, ei, pastor, no caso eles falando para Jesus, né, que estava com a palavra, ô Jesus, é lícito curar no sábado? Irmãos, tem hora eu fico pensando, se fosse eu no lugar de Jesus, ai, 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 tem o ditado que Deus não dá asa, né? Jesus conhecia o coração do cidadão. Jesus sabia qual que era o intuito daquelas pessoas. Irmão, imagina você, se você tivesse o poder de conhecer o que está no coração da pessoa, o que está na mente da pessoa, e a pessoa vem falar um negócio para você, você sabendo o que essa pessoa está pensando, como é que você ia reagir com ela? Fala para mim, fala a verdade. Você ia reagir igual Jesus, manso, tranquilo, uma resposta sábia? Para pensar, irmão. Para pensar. Os fariseus perguntaram para Jesus se era lícito curar no sábado. O que eles estavam falando para Jesus? Eu quero te pegar na braquiária. Quero saber agora o que você vai falar, porque eu tenho um armado já para você. Era uma arapuca que eles estavam armando para Jesus. Eles estavam preocupados, era com a regra da lei. Eles não estavam preocupados com o milagre que iria acontecer. Mas Jesus estava preocupado com pessoas. Diga comigo, Jesus se importa mais com pessoas. Diga, uma alma vale mais do que o mundo todo. Jesus se importa, pode ser uma pessoa, Jesus se importa com uma pessoa. Uma alma, uma vida. A religiosidade protege o sistema, mas Jesus restaura a gente. Jesus restaura pessoas. A religiosidade faz com que as pessoas fiquem trabalhando em prol de regra. Mas Jesus trabalha em prol de vidas. Vidas libertas, vidas restauradas, vidas curadas. Isso revela o valor que nós temos para Jesus, irmão. Escute, a sua situação é importante para Jesus, amém? A sua situação é importante para Jesus. O que você está vivendo, Jesus se importa. Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com a sua luta, Ele se importa com a prova que você está passando, Ele se importa com cada situação. Jesus se importa. Jesus se importa. O fariseu não. O fariseu não se importa. O fariseu, ele representa apenas a lei. Está errado, tem que afastar. Está errado, tem que punir. Está errado, tem que... É o fariseu. Mas Jesus não, Jesus olha para a dor, Jesus olha para a situação, Jesus olha para o coração, e Jesus quer curar, quer libertar, Jesus quer refazer, Jesus quer restaurar. Esse é o Jesus que nós servimos. Terceira característica, a ordem que libera o milagre. A ordem que libera o milagre, a ordem de Jesus foi para a cura, foi para a libertação. Jesus olha para o homem e diz, estende a mão. Olha como que Jesus conhece a necessidade.
Jesus olhou para aquele homem. Agora, era muito comum naquela época as pessoas que tinham necessidades, elas esconderem suas necessidades. Principalmente quando elas entravam na sinagoga, quando elas entravam no templo. Por quê? Porque elas não queriam expor as suas necessidades. Irmão, se tem um lugar propício para esconder as necessidades, é dentro da igreja. A igreja é o lugar de esconder a necessidade. Uma pessoa que não é cristã, eu conversando com ela um tempo atrás, foi esses dias, conversando com ela, ela disse assim, eu sou quase crente. Eu falei, por que do quase? Porque é o seguinte, eu gosto muito dos crentes, eu gosto muito de ouvir louvores, gosto muito da igreja, eu gosto muito, apesar que eu não vou, porque minha esposa vai numa outra religião, mas eu já assisti um culto, eu gosto muito. Só que é o seguinte, na igreja tem muita gente errada. Tem muita gente errada dentro da igreja. Eu penso que na igreja, quando a gente está lá, a gente tem que fazer as coisas certas. A gente tem que andar da maneira certa, não é verdade? Eu falei, deveria. Pois é, mas e aí como é que faz? Porque eu penso assim, ele dizendo, né? Quando eu for crente, eu vou ser um crente de verdade. O dia que eu for crente, eu vou deixar de fazer umas coisas que eu faço. Mas por quê? Porque agora eu sou crente. Agora eu estou na igreja, mas tem um monte de gente na igreja que faz as mesmas coisas que eu faço. Eu falei, mas tem uma coisa boa na vida deles. Aí ele, o quê? Eles estão buscando a mudança. Eles estão buscando a presença. Eles estão dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra, recebendo a palavra. 1 hora o Espírito Santo faz a obra na vida deles. Aí eu falei, mas e você? Ele então, né? Mas eu leio a Bíblia de vez em quando. Eu falei para ele, contei a história do homem rico, jovem rico. Eu falei, escuta, certa vez Jesus questionou um jovem rico. E ele disse assim, eu sigo a lei de Moisés e pratico os mandamentos. Faço tudo certinho. Mas o que me falta para herdar a vida eterna? Aquele homem, ele guardava todos os mandamentos, mas ele tinha uma certeza, uma convicção que se ele morresse naquele momento, ele não ia para o céu. Mesmo ele achando que ele fazia tudo certo. E aí Jesus disse, então, vende tudo que você tem, dê para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Quando Jesus diz isso para aquele homem, Jesus conhecia o coração dele. Jesus já sabia que tinha um Deus lá dentro do coração dele. O problema não era que ele não guardava o mandamento, não era que ele não cria em Jesus, não era nada. O problema é que ele já tinha um Deus que tinha uma idolatria dentro do coração dele, e eram as riquezas. Então, quando Jesus deu uma resposta, Jesus já deu uma resposta direto na testa da idolatria dentro do coração dele. Jesus já falou, vende tudo que você tem e dê para os pobres. Ou seja, o Deus que estava dentro dele despertou. Falou, opa, não, meu dinheiro ninguém mexe. Minhas coisas ninguém mexe. A Bíblia diz que ele ficou triste, aborrecido, virou as costas e foi embora. Você está entendendo? Quando Jesus, ele fala na vida de uma pessoa, ele sempre vai confrontar aquilo que está o roubando da presença dele. A pergunta para você nessa noite é, que palavra Deus tem confrontado você? Que área da sua vida Deus está te confrontando? Porque se a palavra está te confrontando, irmão, primeiro, tenha absoluta certeza, não é o pastor que sabe da sua vida. Porque às vezes a gente pensa isso, ou já pensou em alguma vez na vida. Nossa, parece que o pastor sabe tudo da minha vida. Já aconteceu com você? Nossa, o pastor está pregando, alguém contou minha vida para ele. Só pode. Já aconteceu com você? Então, mas nós nunca paramos para pensar, nossa, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu preciso atender a voz de Deus, Deus está falando comigo. É mais fácil pensar que é obra de homens do que obra de Deus. É mais fácil pensar que é homens que estão fazendo do que Deus. Olha, irmão, Jesus, quando ele olha para aquele homem, Jesus olha para a necessidade dele. Assim como Jesus olha para mim, olha para você, ele olha para as nossas necessidades. Pode ter uma casca por fora que parece perfeita, mas Deus conhece o que está por dentro.
Pode ter um rostinho bonito, um corpinho bonito, pode estar tudo produzido, pode estar zero bala, pode estar bonito na foto, pode estar, mas Deus conhece o interior. Deus conhece por dentro. Deus sabe como que está por dentro. Ele não pede algo fácil, Ele pede justamente o que parece ser impossível. Parecia ser impossível para aquele homem estender a mão dele era ressequida, era mirrada, era encolhida, era encurvada. Os ossos dele eram ressequidos. Como é que aquele homem ia estender a mão? Deixa eu dizer uma coisa para você, todas as palavras de Deus para a nossa vida, que gera cura, que gera libertação, vem através de um convite que parece ser impossível. Quando Jesus disse, estende a mão, Jesus não estava dizendo para o homem aleijado, para o homem com a mão ressequida, Jesus estava dizendo, estende a mão, Jesus estava dizendo para um homem curado. A palavra foi liberada, se ele creu, ele estende. A palavra está sendo liberada para quem crê. Para quem crê. Jesus, ele veio para salvar os que crê. Jesus não veio para salvar todos, mas todos quantos crerem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Tem gente que não vai crer em Jesus, vai ouvir o evangelho, vai falar de Jesus e ele não vai crer, vai fazer o quê? Mas todos quantos crerem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Os que crê são salvos, os que crê serão curados, os que crê serão libertos, os que crê terão uma nova vida em Cristo Jesus, os que creem. Então, a mão estava seca, talvez ele até já tivesse tentado fazer isso antes, mas agora tem uma palavra liberada. Diga comigo, quando uma palavra de Deus é liberada, Deus espera de mim uma decisão de obedecer a palavra que já foi liberada. Deus já liberou uma palavra a seu respeito hoje. Uma palavra já foi liberada hoje, a sua fé precisa ser ativada. A sua fé precisa ser ativada. Uma palavra já foi liberada. Agora havia uma palavra liberada. E quando ele decidiu obedecer, o milagre aconteceu. Quando ele decidiu estender a mão, o milagre aconteceu. Ele não podia fazer isso, mas uma palavra foi liberada e ele creu. E ele estendeu a mão. E quando ele estendeu a mão, instantaneamente o milagre aconteceu. A fé precisa ser provada. Por isso que no dia que o pastor Ailton estava aqui, lembra quando ele orava pelas pessoas e falava, faz o que você não podia fazer. A fé tem que ser exercitada. A fé tem que ser provada. Porque se não houver um exercício, a fé não é viva. Quando Jesus disse para ele, estende a mão, ele estendeu, ele creu, o milagre aconteceu. Nós precisamos crer quando a palavra é liberada. Enquanto ele estendia, a sua mão foi curada. Diga comigo nessa noite, enquanto eu obedeço, Deus vai fazendo o que precisa ser feito. Quando eu obedeço, quando você obedece, escuta, as áreas improdutivas na tua vida, quando você começa a obedecer a Deus, as coisas começam a cooperar para o bem, as coisas começam a ser abençoadas, Deus começa a trabalhar, Deus começa a curar, Deus começa a restaurar, as coisas vão mudando. Por quê? Porque você está no caminho da obediência. Enquanto você está obedecendo, Deus está trabalhando. Aquele homem, quando ele estendeu a mão enferma, mesmo enferma, ele estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão, apareceu curada. Porque o ato de obedecer faz com que o milagre aconteça. A obediência, ela sempre vai entrar na rota do milagre. Quando você obedece, você está na rota do milagre. O milagre não veio antes da atitude, veio no movimento da fé. Quarta característica, o que significa estender a mão hoje? Significa, pastor, estender a mão hoje? Estender a mão, irmão, é se posicionar. Estender a mão é reagir espiritualmente àquilo que Deus está falando. Estender a mão é voltar a tentar. Estender a mão é confiar na palavra. Talvez Deus está dizendo, estenda a sua mão mirrada hoje para o perdão. Estenda. Talvez o seu coração está mirrado por falta de perdão. As coisas estão amarradas na sua vida ou estão se amarrando por falta de perdão. Um desânimo, uma vida financeira travada,
tudo que projeta não dá certo, tudo que pensa não vai, porque está mirrado, o coração está mirrado, falta de perdão. Mas Jesus está aqui hoje, e Ele olha para a sua necessidade, e Ele quer te liberar essa palavra, e se você crer, você será curado. Então tem pessoas que às vezes estão em áreas mirradas, estenda a mão para o perdão, estende a mão para um novo projeto. Tem gente que não projeta mais, eu tentei, quebrei, não vou mais mexer, não vou mais empreender, porque eu tentei e não deu certo. O Senhor está dizendo para você hoje, estenda a mão, começa de novo, começa um outro projeto. Estenda a mão, creia, estenda a mão para a fé. Tem pessoas que dizem, eu não tenho mais fé não. Não, minha fé já acabou, minha fé. Escute, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode perder tudo, mas não perca a sua fé. Porque se você perder a sua fé, você perde a sua vida eterna com Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode estar difícil, pode estar complicado, pode estar, meu irmão, mas continue crendo. Continue crendo, porque Deus vai, em algum momento, trabalhar em seu favor. Continue crendo, não perca a sua fé. Talvez a mão mirrada que o Senhor está dizendo hoje na sua vida estende a sua mão para o ministério. Você ressecou a mão, encolheu a mão. Não, no ministério eu não sirvo mais, no ministério eu não me envolvo mais, no ministério não dá mais, já me decepcionei no ministério, não, Deus não te chamou para viver assim. Estenda a mão para o ministério. Estenda a mão para a obra, estenda a mão para o chamado de Deus, seja útil no reino, na obra de Deus. Deus confia em você, Deus quer realizar através da sua vida. Estenda a mão para o ministério, estende a mão para servir. Eu não ajudo mais, porque quando a gente ajuda, só reclama. A gente estende a mão para abençoar a pessoa. Você pode se decepcionar com um, mas Deus vai levantar outros para poder dar uma palavra de gratidão para você. Você pode se decepcionar com uma pessoa, mas tem muita gente que vai ser abençoada através da sua vida. Estenda a sua mão para servir. Estenda a sua mão para abençoar. Estende a sua mão para um posicionamento. Deus tem nos cobrado isso como igreja, um posicionamento. Estamos vivendo uma vida mirrada, uma vida ressequida, porque não posicionamos. Não nos posicionamos como cristão, não nos posicionamos como homem de Deus, como mulher de Deus, como profeta de Deus, não posicionamos como cristão na nossa empresa onde trabalhamos, não posicionamos como cristão dentro de casa, no relacionamento. Precisamos nos posicionar como cristão. A vida está mirrada, as coisas não estão indo, porque muitas vezes não estamos posicionados. O Senhor está dizendo nessa noite, estenda a sua mão para um recomeço. Um recomeço. Recomeçar o quê, pastor? Recomece sua vida de oração. Recomece sua vida de consagração. Recomece sua vida de leitura da palavra. Recomece sua vida de comunhão com Deus. Estenda a sua mão para uma nova vida. Uma nova vida, muda os seus hábitos. Tem gente que está caminhando para a morte. E eu digo isso de forma literal. Come mal. Dorme tarde. Vive fazendo o que não deve, não faz nenhum tipo de atividade física. Isso não estou falando só para vocês não, irmão, isso serve para mim. Não faz nada, está caminhando para a morte. Mude seus hábitos, mude sua vida. É uma palavra do Senhor para nós nessa noite, amém, povo de Deus? Mude a sua vida. Essa vida ressecada, essa vida ressequida, precisa de um novo hábito, precisa de uma nova ação, uma nova atitude. Enquanto você obedece, Deus está agindo com um milagre. Enquanto você obedece, Deus está realizando um milagre. Onde há uma palavra liberada, há uma possibilidade aberta de milagre. Deus já liberou uma palavra. O que estava seco pode viver de novo. Quando você estende as suas mãos em fé, Deus restaura com poder e milagre.
Você estende a sua mão por fé, Deus então se manifesta com poder e milagre. Onde há uma palavra liberada, há uma possibilidade aberta. O que você estava seco, pode viver de novo. Quando você estende em fé, Deus restaura em poder. É para quem está aqui hoje e agora essa palavra. É para quem está aqui hoje e agora. Não é para amanhã, não é para depois, é hoje, para mim e para você. Quando há uma palavra da parte de Deus que nos desafia, Deus espera uma resposta. Deus espera uma resposta. Se existe algo ressequido, uma fé enfraquecida, um casamento ferido, um ministério travado, um sonho que morreu, uma vida espiritual fria, Deus está querendo gerar cura. A palavra já foi liberada. Deus está esperando uma atitude. Uma atitude. Jesus está dizendo, estende a mão, não pare, não espere sentir primeiro para poder fazer. Tem gente que é tão refém do sentimento. Quando eu sentir, eu vou lá na frente com um ato de fé. Irmão, você não tem que sentir, você tem que crer, você tem que obedecer. A vida espiritual não é sentimento, a vida espiritual é decisão. É decisão. Quando você decide crer, você creu porque você entendeu a palavra. O seu sentimento sempre vai te levar para um caminho contrário da decisão. Não é ter vontade, não é sentir, é tomar uma decisão. É tomar uma decisão. Deus espera que nós tomemos uma decisão. Estende a mão, não espere sentir, não espere tudo melhorar primeiro. Uma vez eu falei para uma pessoa de Jesus e ela falou, pastor, quando eu sentir e quando eu entender que as coisas estão indo bem, aí eu vou para Jesus. Eu falei, então você não vai vir para Jesus. Sinto muito. Porque Jesus, ele não vai mudar a sua vida primeiro para você vir. Primeiro você vem e ele te transforma enquanto você está vivendo o Evangelho. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus age. Nós temos que ter uma atitude, tem que ter uma resposta de fé. Não espere tudo melhorar, obedeça primeiro, porque o milagre não veio antes da obediência, mas através da obediência foi gerado o milagre. Através da obediência foi gerado o milagre. Veio enquanto ele estendia a mão. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você reconhece que existe uma área ressequida na sua vida, uma área na sua vida que precisa de um toque do Senhor, eu e você precisamos fazer um gesto profético, e eu quero te convidar para fazer isso nessa noite. Se coloque em pé em nome de Jesus, por gentileza.